Na última aula nós falamos até, vocês lembram? Falamos até no capítulo 34, né? Quando falamos da... Na verdade, a gente falou até o 33, o 34 eu falei rapidinho da história de Diná lá, mas a gente vai dar sequência então a partir do 34 mesmo. Vamos dar só uma relembrada a partir do 31, e hoje nós precisamos terminar a Gênesis, hein? É muita coisa para nós. Nós vamos terminar. Voltando aqui no capítulo 31, é onde que Jacó pelo histórico constante de ser enganado pelo seu sogro, como que é o nome do sogro? Labão. A partir do capítulo 31, então, depois ele das constantes investidas de Labão, vamos assim dizer, né, e tentando enganar Jacó e tal, já começou ali quando ele enganou Jacó trabalhou por uma mulher, e ele recebeu outra, e trabalhou por quem? Recebeu Lia, ou Leia, né, as traduções aí misturam, uns falam que é Leia, outros falam que é Lia. Aí na hora que ele vai casar com Raquel, ele entrega Lia para ele. Aí ele... Mas nós vimos na última aula que, na verdade, assim, a gente às vezes pensa que demorou 14 anos para que ele tivesse Raquel, né? Não, foi logo que acabou as núpcias ali de Leia, ou Lia, ele já teve Raquel também, mas ele teve que trabalhar mais 7 anos para pagar, né, por Raquel, mas ele ele fez o financiamento, que aí ele ia começar a pagar, né? Tipo isso. Então, aí aqui no capítulo 31, no versículo 22, Jacó, ele foge de Labão, ele parte. Versículo 22 fala assim, e no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então, Jacó, ele fugiu agora, levou a mulher, os filhos, levou todo mundo, e Labão, ele fica ali preocupado. O que aconteceu? Que Jacó fugiu, e Jacó fala... a ideia é que é o seguinte, assim, eu não podia te avisar, porque senão você ia arrumar um jeito de me passar para trás, não ia deixar eu ir embora com meus filhos, com minha esposa e tal. E no versículo 15, só voltando, versículo 15, 14 e 15, então responderam Raquel e Leia, e disseram-lhe, há ainda para nós parte na herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois vendeu e comeu todo o nosso dinheiro. Entenda isso aqui, elas falaram isso aqui para quem? Para Jacó, né? Falou assim, meu pai, tudo que era nosso, ele comeu, era nosso e ele tomou para ele. Isso aqui eu não falei na última aula. Aí, no versículo 35, quando Labão, ele encontra Jacó, olha o que acontece. Labão, ele encontra Jacó e fala assim, Jacó, beleza, você fugiu e tal, mas roubaram um ídolo meu, um Deus meu. Uma imagem, me roubaram isso. E aí Jacó falou assim, não, com quem você encontrar aqui, você pode até matar, porque comigo não está. Só que quem tinha pegado era Raquel. Raquel tinha pegado o ídolo do pai dela. E esse ídolo, esse Deus que a Bíblia fala ali, Deus, um ídolo, né, talvez uma estátua, alguma coisa, uma imagem, esse ídolo ele não era só um ídolo a ser adorado, ele era também um comprovante de que você era dono de uma terra. Então, ele era um comprovante, ele era tipo um penhor, mostrava que você era dono daquela terra, não tinha um contrato, mas aí ele falava, para mostrar quem era o dono, ele mostrava aqui, não, é meu aqui, isso aqui é o meu contrato. E estava naquele Deus, isso era um costume antigo, que esses deuses, essas imagens, elas representavam também um penhor de um contrato. Então, faz sentido quando Raquel fala lá no capítulo 15, a gente não tem nada, tudo que é nosso, meu pai comeu, entendeu? Não sobrou nada para nós. Aí quando ele vai fugir, ela pega a estátua, esse Deus, e toma, tipo assim, meu pai, a terra que era nossa por herança, meu pai comeu ela. Isso aqui eu vou pegar, porque se eu voltar aqui depois, eu tenho um comprovante que essa terra é nossa, eu não vou ficar sem nada. Aí ela foge, só que Labão, quando ele chega para Jacó, e ele fala assim, cara, vocês fugiram. Você fugiu, levou tudo, e ainda levou meus deuses. Ele falou, não, pode procurar aí. Se você achar esse negócio aqui, você pode até matar a pessoa aí. Se você... aí Labão começa a procurar incessantemente, ele começa a procurar tudo, e ele não encontra, até que ele chega no quarto onde está Lia, onde está Raquel, aliás, no versículo 35. E ela disse ao seu pai, versículo 34,
mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo. A albarda seria mesmo que uma sela de um camelo. Ela tinha colocado debaixo dele e ela sentou sobre ele. Era como se ela tivesse colocado aqui a sela, o ídolo debaixo, e ela sentou em cima. Aí o pai dela entrou dentro do quarto para poder vasculhar, e ela estava lá, e ela vai e fala assim no versículo 35, ó. E ela disse ao seu pai: não se acenda a ira dos teus olhos, ó meu senhor, que não posso levantar diante da sua face, porque tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Ela falou assim: eu estou menstruada, eu estou naqueles períodos, eu estou naqueles dias, eu não posso levantar, então você não leva a mal não, pai. Eu não posso levantar. Aí ele procurou, não achou nada e saiu, mas estava debaixo dela. Ela tinha escondido isso. Tanto é que, no versículo 50 agora, olha o que Labão faz. Labão faz um acordo com Jacó. Olha no versículo 50. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui esse mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Esse montão seja testemunha, essa coluna seja testemunha de que eu não passarei esse montão para lá, e tu não passarás para cá. Tipo assim, Labão falou assim: como eu não tenho ídolo que me prova que eu sou o dono dessa terra, eu vou fazer um acordo com Jacó. Ele fez tipo como se fosse um muro. Falou assim: ó, Jacó, você não vai passar para cá. Ou seja, o que está para cá é meu, o que está para lá é seu. Nós vamos fazer um acordo aqui, mesmo que se você casar com outras mulheres, você está fazendo uma aliança comigo. Por quê? Ele não tinha um ídolo mais como provar assim: essa terra é minha. Então ele faz um acordo com Jacó: Jacó, não passa para cá e eu não passo para lá. Ficamos quites. Aí fizeram esse acordo. Eu só voltei aí porque eu esqueci de comentar disso no capítulo 31. Aí entra no capítulo 32, Jacó ele reconcilia com Esaú. A gente vê que ele faz ali uma separação, né? Ele põe na frente os filhos das criadas, das criadas de Leia, coloca Leia, as criadas de Raquel, e ele está aqui atrás com os filhos dele, com Raquel e com quem? José. O cara que é meu professor lá no Brasil falava assim: ô gente, se você tiver dificuldade para achar o livro de Gênesis, está logo depois do índice. Ou então ele falava assim, eu falava um livro, consulta o profeta índice aí, para você saber onde é que está. Então, aí Jacó ele reconcilia com Esaú, isso aqui nós estamos só relembrando. Capítulo 33, Jacó se encontra com Esaú. A gente lembra que ele mandou vários presentes na frente, tentando assim, ele falou com os criados dele: se encontrar meu irmão, fala com ele, isso aqui é do seu servo Jacó, que está te mandando esses presentes e tal, mandou tudo para ele. Aí no capítulo 34, a gente vê a história de Diná, né? Quem era Diná? Era uma das filhas de Jacó. Jacó tinha quantos filhos? Homens? 12. Até aqui ele tinha 11, você está certo. Mas ele no final ele ficou com 12, né? Mas você está certo. Até aqui só tinha 11, porque Benjamim não tinha nascido. Ele teve 12 filhos homens e uma mulher. E essa mulher se chamava Diná. Lembrando aqui, gente, ó, vocês conseguem ver aí direitinho. Eu trouxe isso aí é só para dar uma fortalecida para a gente, para ajudar a gente a lembrar das coisas. Vou chegar lá pertinho, mas aí já não vou conseguir ver nada. Deixa eu olhar aqui no meu negócio aqui, só para eu lembrar vocês olhar isso aqui e saber do que se trata. Quer ver, ó? A gente tem aqui a genealogia a partir de Abraão. É só para a gente lembrar mesmo, cara. Então a gente vê aqui que Abraão, ele teve uma outra mulher. Vocês lembram dessa outra mulher? Foi quando Sara morreu, ele teve uma mulher chamada Quetura. E de Quetura vieram esses filhos aqui, ó. Aqui nós temos aqui Sara no meio e temos Agar. De Sara, nós temos aqui Isaac. De Agar, nós temos, quem que é? Ismael. De Isaac, com Rebeca, teve que Jacó e Esaú. Esaú seguiu uma outra linha, só que a gente vai seguir a linhagem aqui do Messias, para Jacó. Jacó, ele casa com Leia, com Raquel. Isso aqui é Zilpa, que ela é a serva de quem?
de Lia, e nós temos aqui Bila, que é a serva de quem? De Raquel. Então, a mulher que ele amava era quem? A Raquel. Só que ele foi enganado, aí teve que levar a Lia de brinde também. Então, essa aqui foi as duas mulheres. De Leia, ou Lia, vieram todas, aqui ó, aliás, de Zilpa aqui ó, nós temos Gade e Ash. Aí de Leia nós temos aqui Leia, Diná, aqui embaixo, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, e aqui, ó, aqui já vem de Raquel. Tá vendo que está um azul, aqui está um roxo, aqui outro roxo, ó. De Raquel veio quem? José. De José casa com uma mulher que chama Asenate. De Asenate vem Efraim e Manassés. Aí aqui nós temos a Bila e os filhos que vieram de Bila, que são dois aqui, ó. Dan e Naphtali. E temos aqui de Raquel, eu pulei aqui, ó, Raquel tem José e quem que não tinha nascido? Benjamim. Então aqui é só para a gente, só que a linhagem do Messias. Messias, ele é o leão da tribo de Judá. Então, Jesus, ele vem daqui, ó. Ele não vem para cá de Raquel, ele vem para cá, ó. Leia, Judá, Tamar, Pérez e Zerá. Tá na tradução ali, tá em inglês, mas é Zerá. Então, ali é só para a gente relembrar, porque aquele ali, cara, fica muito fácil da gente lembrar do que a gente falou até agora. Porque embora a gente pegou de Abraão, né, mas a gente pega ali Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, aí Jacó, a mulher que ele amava, Raquel, que está o rosinha ali, depois vem, quem que vem ali? José e Benjamim. Aí depois José casa, vem Efraim e Manassés. Vem da tribo de... não, e a gente vai ver assim, por que... Não, e a gente vai vendo, cara, que... Ó, deixa eu voltar lá. Ó, olha aqui. Quando você vê aqui, por exemplo, aqui, quando desce para cá Leia, e de Leia tá pegando aqui, ó, começando aqui, ó, sempre dá... O primeiro é o primogênito. Então, o primogênito, quem que era aí? Vocês conseguem ler? Rúben, era o primogênito. Então, aí o primogênito de Raquel, quem que era? José, Benjamim. Aí José era o primogênito. Aí, observa que José ele era o primogênito de quem? De Raquel só. Ele era o primogênito de Raquel. De Jacó, o primogênito é Rúben. José é o primogênito só de Raquel. O primogênito de Jacó é Rúben, que é o que ele teve com Leia, o primeiro filho dele. Então, a gente falou na aula passada, por exemplo, que existe a questão do primogênito, aquele que é o primeiro a nascer, e aquele que a bênção da primogenitura ela é conquistada, o direito é mudado e a pessoa ela se torna. Cara, a gente vai ver ali, ó, que assim, ó, os primogênitos ali foi tudo sendo mudado, entendeu? Tudo ali para cima ali, ó. De Sara, Isaac, ele não é o primogênito. O primogênito de Abraão é quem? É Ismael. Só que ele se torna o primogênito, Isaac. Aí depois vem Rebeca, Jacó e Esaú. Quem que era o primogênito? É Jacó ou Esaú? E Jacó, agora ele passa a ter a primogenitura. Aí, qual que é o primogênito de Jacó? É Rúben. Só que a gente vai ver lá na frente, hoje ainda a gente vai ver no capítulo 48, que José, ele passa a ser o primogênito. Aí de José, lá embaixo está Efraim e Manassés. Mas na verdade tinha que estar escrito Manassés e Efraim. Porque Manassés é o primogênito. Só que a gente vai ver que o primogênito vira também Efraim. Muda também. Só doideira. As mulheres, tudo não podia ter filho, tudo virou mãe, tudo matriarca, e os primogênitos, tudo foi mudado. É assim que Deus faz. Por isso que eles falam que a gente é doido, né? Os crentes é doido. Então,
Ah, tá. Ali está falando assim que a partir dali dá sequência na promessa de Jesus. Ali é porque eu cortei a genealogia ali, mas dali para frente tinha mais coisa. Então, aí no capítulo 34, nós vemos que Diná, ela foi violentada, né? Ela foi violentada. Aí no versículo 13 e 14, Simeão e Levi, 13 e 14. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém, porque Siquém era um camarada que ele violentou Diná. Aí só que ele violentou Diná, e depois ele chegou diante de Jacó e falou assim, cara, eu amo ela, eu quero casar com ela. E os filhos de Jacó, que eram Simeão e Levi, no versículos 13 e 14. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente. Ou seja, eles responderam enganosamente e falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. Eles falaram assim, não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Aí ele fala assim, nisso, porém, se vocês todos circuncidar, vocês podem casar com a minha irmã, porque aí vocês vão entrar na aliança, na circuncisão, aquele negócio todo. Só que eles falaram isso enganosamente. Só que Jacó não sabia que ele estava enganando. Jacó, de fato, ele fez uma aliança com esse povo ali. Não, você vai casar com a minha filha, firmaram ali, todo mundo circuncidou, né? Você vê a seriedade que foi aquilo ali. Aí no versículo 25, a traição de Simeão e de Levi, que aconteceu que ao terceiro dia, quando estava com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens, todo macho. Então eles ali, quando todo mundo estava circuncidado da cidade, todo mundo estava debilitado fisicamente, não conseguiam guerrear, estava todo mundo talvez de cama, com muita dor, não conseguiam fugir, não conseguiam lutar, esses caras foram lá e mataram todos os homens. E Jacó ficou doido, né, velho? Jacó desesperou, falou assim, agora como que eu vou fazer? Vocês quebraram a aliança, nós fizemos uma aliança de fato aqui. E aí no versículo 31 termina eles falando assim, e eles disseram, faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Tipo assim, pai, eles fizeram nossa irmã como uma prostituta e a gente ia deixar? Aí agora entramos no capítulo 35, que Deus manda Jacó a Betel para levantar um altar. Então, eu vou passar assim, gente, só uma passada bem rápida mesmo, para a gente conseguir finalizar a Gênesis, alguns pontos mais assim, importantão assim, eu vou tentar dar uma parada. No versículo 16 fala do nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Versículo 16, partiram de Betel e havendo ainda um pequeno espaço na terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também esse filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Então aqui, Benjamim, ele foi o último filho de Raquel. Raquel então morre no parto de Benjamim. Versículo 22, algo importante que a gente precisa notar. Versículo 22, e aconteceu que habitando Israel, agora, vocês lembram que agora já não é Jacó mais, ele passa pelo Val de Jaboque, aí no Val de Jaboque ele tem, quando ele estava indo encontrar com Esaú, ele teve o nome mudado de Jacó para Israel. Então agora está falando assim, acontecendo que habitando Israel, ou seja, habitando Jacó, Israel naquela terra, foi Rúben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. Então, Rúben, grava aí, Rúben ele era o quê? O primogênito de Jacó, de Israel. Ele era o primogênito, e ele era filho de Leia, de Lia, e ele deitou com Bila, uma das concubinas de seu pai. Bila que é a serva de quem? Serva de Raquel, que teve os 2 últimos filhos lá, que eu não consigo ler o nome lá. Então, aí vocês gravam aí o que Rúben fez. Aí vem aqui no capítulo 36, vai falar assim dos descendentes
de Esaú. Descendentes de Esaú. E tem um negócio bacana aí, versículo 11. Versículo 11. Olha para você está escrito versículo 11, ó. Deixa eu ver um negócio primeiro aqui, ó. Ok. Versículo 11 fala assim, ó. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Agora, rapidamente, vamos abrir em Jó, só para vocês verem aqui uma curiosidade. Jó capítulo 4, versículo 1. 4, 1. Jó, como a gente já falou que Jó, ele, pelos estudiosos, ele é o primeiro livro que foi escrito da Bíblia. Só que ele está lá no meio da Bíblia, porque a Bíblia é uma coletânea, é uma coleção de livros. E então Jó, nessa coletânea, ele está lá no meio. Mas se fosse por data de acontecimento, Jó é um patriarca que viveu ali em meados da época de Abraão. E nós vamos ver aqui, ó, Jó capítulo 4, versículo 1, olha o que fala. Então respondeu Elifaz, o temanita. Temanita, esse temanita é o mesmo que está falando aqui, que no versículo 11, que era, e os filhos de Elifaz foram Temã, ou seja, são descendentes deste Temã, esses camaradas que foram citados lá em Jó, entendeu? Temanita. Então aqui a gente consegue ter uma ideia de onde Jó está na história, onde que Jó está. Ele era um patriarca que viveu mais ou menos ali na época de Abraão. Então a gente consegue aqui ter uma ideia e da época que Jó foi escrito ou que Jó viveu, né? Não que ele foi escrito, que ele viveu. Aí aqui vai falar dos descendentes de Esaú, lembrando que ali nós não temos a descendência de Esaú, porque ela seguiria outro caminho e a gente não vai entrar nesse outro caminho, assim como também não aparece os descendentes de Quetura, não aparece os descendentes de Ismael, também não aparece aqui no que a gente está, não é a intenção de hoje. Aí nós agora vamos entrar no capítulo 37. Capítulo 37 já é um capítulo mais conhecido nosso. Vai falar assim, José, ele é vendido por seus irmãos. Cara, olha o que está escrito no versículo 3. Israel amava a José mais do que todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aqui tem até algo que a gente parar e pensar. Por que José, aliás, por que Israel ele amava José? Porque ele era filho da sua velhice. Só que depois de José ele não teve filho nenhum mais não. Ele teve Benjamim. Então, por que não cita Benjamim também, né? Ele amava José porque ele era filho da sua velhice. E Benjamim na história? Benjamim veio depois de José. Aí você não acha uma resposta para isso, mas você acha assim, talvez Benjamim fosse muito novo aqui, e eles tratam José como se José já fosse alguém que já foi criado, cresceu um pouco, e já tinha caminhado mais tempo com o pai Israel, por isso que eles fazem essa distinção, que ele amava mais a José, porque Benjamim possivelmente ainda era muito pequeno, embora Benjamim e José, eles eram filhos de quem? De Raquel, que era a mulher quem Israel de fato amava. Ele amava Raquel, levou Lia, né? E depois as servas também, mas ele amava, era Raquel. Então, e José, cara, José também era aquele cara, no versículo 2 vai falar assim, que ele passava os irmãos dele na prata, entendeu? Ele ia lá e contava o que os irmãos dele estavam fazendo, ele ia lá e contava para o pai dele. Ó, versículo 2, ó. Essas são gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seus pais, e trazia uma má fama deles a seu pai. Ou seja, ele era o cara, passava os irmãos na prata. Ele via os irmãos de longe assim, ó, e passava eles na prata, e o pai dele gostava disso, né? Porque o pai dele dava corda, amava mais ele. É aquela história lá em casa, o Wilson só fala que eu amo Samanta, entendeu? Aí, porque você ama mesmo a Samanta. Mas por quê?
Ah, porque você não briga com ela. Aí o dia que eu brigo com ela, eu tenho que até chamar ele de testemunha. Tá vendo aqui, ó? Tô brigando com ela. Tô brigando, eu amo você e ela, tá vendo aí? Aí tem dia que ela fala, é porque você não me ama, você só briga comigo. Eu falo, aí que o dia que eu brigo com ele, tá vendo? Tô brigando com ele também, ó. Amo você e ele. Lá em casa, parece que tem um Josézinho perdido lá. Entendeu? Só o Noah que não fala nada, porque ele não sabe falar ainda. Daqui a pouco começa também. Aí, José, a Bíblia vai falar que o pai dele, Israel, amava mais a José. E o José passava os irmãos na prata, né? E no versículo 4 vai falar que os irmãos José, eles odiaram José por causa disso, cara. Imagina a situação, um professor meu lá no Brasil, ele falava assim, porque o pai de José saiu o iPhone novo, comprava para José. Televisão 60 polegadas no quarto de José. PlayStation 5 José tinha. E os irmãos não tinham nada. Era tipo isso. O pai dele, a ponto de quê? O que o pai dele fez para ele? Uma túnica colorida. Uma túnica... ensinou a ele. E fez uma túnica. E era túnica meia boca, não. É trem top. Fez para José. Imagina agora a situação dos irmãos. Porque abertamente, talvez eles sabiam a história. Ó, meu pai era para casar com Raquel, mas meu avô enganou meu pai. Aí minha mãe entrou na história, mas meu pai nunca escondeu que ele ama José, porque ele é filho de Raquel. Então, os irmãos já tinham essa birra com José, porque sabia que o pai amava mais a José. Era tipo Jacó e Esaú, né? Aí o Israel agora está fazendo a mesma coisa, está amando o filho, o José, né? E deixando os outros para lá. Então, aí José teve aqueles sonhos. A gente sabe os sonhos que José teve. E um dos sonhos, José fala assim que tinha alguns feixes de trigo, né? Que se curvavam. É feixe que fala? Versículo 9. 37, 9. E sonhou ainda... Não, está aqui no 7. Eis que estavam atados molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam ao meu molho. Ou seja, José era o molho que ficava lá em pezão no meio, e os irmãos eram aqueles que se encurvavam para ele. Ô, grande José, tipo assim, né? Aí José contou isso para os irmãos. Imagina, cara, a raiva que ele fez nos irmãos, porque os irmãos já odiavam ele, porque ele já era mais amado, mais protegido, tinha as melhores coisas, talvez, passava os irmãos na prata. Versículo 4 já falava que os irmãos odiavam, e agora José fala assim para eles, assim, eu não sei nem porque que José falava isso, velho. Imagine chegar no meio de um monte de homem, só homem lá, eu tive um sonho aí que vocês vão tudo curvar diante de mim. Os caras tudo odiavam ele, e ele chega contando um trem desse lá no meio. Aí, no versículo 10, cara, ele vai além ainda. Olha no versículo 10 o que ele fala. 9, aliás. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos. Olha o que ele falou para os irmãos. Eis que ainda sonhei um outro sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. 11 estrelas. Os irmãos dele pensou assim, rapaz... 11, eles pensaram assim, nós somos 12 irmãos, 11 vai curvar diante do céu, então, tipo assim, fazendo menção a 11 estrelas, o céu é o principalzão e todo mundo vai curvar diante de você, e ele conta para quem? Ele conta para os seus pais. Olha o que ele fala, ó, versículo 10, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e lhe disse, que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-vos perante ti nessa terra? Seus irmãos o invejavam, mas seu pai, olha para você ver, seu pai guardava esse negócio no seu coração. Israel não era qualquer cara, era um cara que veio, a história dele, ele é descendente de Abraão, entendeu? Ele vem de Abraão, de Isaac, agora está ali, ó, Israel, então ele sabe a história. Então quando o filho dele fala assim, eu tive um sonho, pai, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. O pai dele repreendeu, mas ficou pensando assim, rapaz, esse menino de Deus está mostrando alguma coisa para ele? Talvez, né? Então ficou pensativo. Os irmãos só ficou mais pé da vida, entendeu? Com ele. Aí, no versículo 21 agora, aí acontece que os irmãos de José estavam lá,
lavrando, cuidando da terra, e o pai dele, Israel, fala assim, José, vai lá no campo, vai ver como é que estão seus irmãos, vai lá e traz notícia deles para mim, você é o cara que passa eles na prata mesmo, né? Não fala isso na Bíblia, não, é o que eu estou falando. Aí falou assim, você é o cara que dá notícia, olha seus irmãos para mim, como é que ele está lá, e traz notícia. Aí na hora que José estava indo, a Bíblia fala que ele perdeu assim onde os irmãos estavam. Aí ele encontrou um cara e falou, não, seus irmãos estão aí para dentro aí, ó, segue ali. Aí ele vai. Antes dele chegar, os irmãos dele já estavam vindo, vendo que ele estava vindo, e eles já fizeram um plano de matar ele. Falou assim, vamos matar José. Só que na hora que eles fazem um plano de matar José, Rúben, versículo 21, e ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Rúben era quem? Rúben era o cara que era o primogênito de Jacó, mas que deitou com Bila, a concubina de seu pai. Esse era Rúben. E olha, Rúben agora é o cara que fala assim, não vão matar ele não. Não vão matar José não. Aí, ele falou assim, vamos colocar ele só dentro desse poço aqui, ó. Vamos pôr ele dentro desse poço aqui, mas não vão matar ele não. Só que Rúben nessa, ele sai, sei lá o que ele foi fazer. Na saída dele, os irmãos ficaram sozinhos com José. Aí no versículo 26, olha para você ver, ó. Então Judá, quem que falou? Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que mantermos o nosso irmão e escondamos a sua morte. Vinde, vamos vender a esses ismaelitas. Aqui apareceu os ismaelitas, descendentes de quem? Ismael. Só que a ideia, presta atenção agora, ó, Rúben, que era o primogênito, ele falou assim, não vamos vender, não vamos matar nosso irmão, vamos só deixar ele dentro do poço. Rúben sai, os irmãos ficam sozinhos, agora vem o Judá, que é Jesus, é o leão da tribo de, é esse cara mesmo. Judá fala assim, não, vamos vender ele, Judá. Aí eles têm a ideia, vem uma caravana de ismaelita, então eles vendem Jacó, ó, vendem Jacó, mudei até a quem que eles venderam aqui, venderam José, e José agora, ele vai para onde? Ele vai parar onde? Lá no Egito. A história de José, ela é do capítulo 37 de Gênesis, até os 50, até o último momento de Gênesis só vai falar de José. Só que o capítulo 38, ele tipo assim, do 37, o 38 ele fala de outra coisa totalmente diferente, do 39 ele continua em José e vai até os 50. Então é do 37 aos 50, com exceção do 38. Porque aí no 38 tem uma história aqui que eu até gosto muito. Então, ó, lembrando, Rúben não deixou que eles matassem o irmão, e Judá foi o bonitão que deu a ideia, vamos vender ele. Judá, depois vocês gravam esse nome aí. Nós vamos. Também, né? Aí, ó, no capítulo 38 agora, Judá e Tamar. Lembrando quem que é o Judá ali, ó? Judá, ele é filho de quem? De Leia, ele é filho de Leia. Estava lá Jacó, Leia, depois vem Judá. Lembrando que o primogênito é Rúben, depois Simeão, depois é Levi, não consigo ver direito ali. Levi, depois Judá. Então é a sequência, ó. Rúben, Simeão. Rúben é o quê? O primogênito que meio que deitou com a mulher do pai. Olha, você vê a sequência ali, gente, ó. Rúben deitou com a mulher do pai. Simeão e Levi foi aqueles caras que tramaram lá e matou a cidade inteira, fez todo mundo circuncidar. Aí eles foram lá e matou todo mundo enquanto eles estavam no terceiro dia. E agora Judá. Olha o que aconteceu. Judá, ele teve 3 filhos. Onã e Selá, capítulo 38. Que era o filho mais velho, ele tomou por mulher Tamar. Ele teve uma mulher chamada Tamar. Só que esse cara, a Bíblia fala que ele era tão endemoniado, esse que Deus matou ele. Deus matou ele. Aí Judá, ele falou assim com Tamar, você vai casar com meu filho Onã. E porque eles não tiveram filhos, e Tamar não tiveram filhos. Aí veio aquela lei do leivirato. Vocês lembram disso? Sabe o que é? Lei do leivirato era o seguinte, se o irmão mais velho, ele morreu sem trazer descendência,
o irmão próximo depois dele tinha que assumir a esposa do irmão, gerar filhos nela, só que o filho seria como se fosse filho do irmão que morreu, só para que o nome do irmão não morra e continue tendo descendência. Então, só o primeiro filho, isso. Só para dar sequência ali, só o primeiro filho, isso aí. Já estava liberado. Aí, senão ia ter só menino do outro e o nome dele, né? Como é que ia fazer? Então, aí que era o filho primogênito de Judá, Deus matou. O cara era endemoniado, Deus matou. Ele era terrível. Aí Judá, que é aquele camarada lá, ó, Judá fala assim, ó, Onã, você vai casar com Tamar. Só que você vai ter um filho só para cumprir a lei do leivirato, que você vai dar continuidade à descendência do seu irmão. E você vai casar com ela. Ele, beleza. Só que quando ele tinha relação sexual com ela, toda vez que ele ia ejacular, ele ejaculava fora dela. Para que ela não engravidasse, porque ele sabia, se ela engravidasse, o filho não era para ele, era para a descendência do irmão. E ele não queria. Então, toda vez que ele tinha relação com ela, na hora dele ejacular nela para que ela engravidasse, ele ejaculava ao solo. Aí sabe o que aconteceu com ele? Deus mata, morreu. Deus matou ele também por causa disso, porque Deus não se agradou disso. Só que agora sobrou um terceiro filho que chama Selá. E agora o Selá era a mesma coisa. Você vai ter que casar com Tamar, porque é o primeiro agora, não é do segundo não. O seu irmão lá que casou com ela não teve filhos. Só que Selá era menino novo. Talvez ele estava jogando bola na rua ali, menino, estava no videogame. Aí ele falou o que com Tamar? Tamar, vai embora lá para a sua terra, volta para a casa dos seus pais e aguarda até que Selá tenha idade para ele casar com você, para que Deus não faça com ele o que fez com os irmãos. Ou seja, ele era imaturo, sei lá, tipo assim, vai que esse menino Deus vai matar ele também. Lembrando que Deus já tinha matado 2 aqui de Judá, né? Já tinha pegado 2 de Judá. Porque Judá era o cara que fez o quê? Ele deu a ideia de vender José, né? E ele falou assim, não, vamos vender. Aproveitou que Rubem saiu. E quando Rubem volta, que veio, fala assim, cadê meu irmão? Aí ele falou assim, não, nós vendemos ele. Aí Rubem rasga a roupa, né? Porque ele sabia, meu pai vai morrer por causa desse menino, né? Só voltando um pouquinho. Aí agora, Selá, aí Judá fala para Tamar, Tamar, vai embora para sua casa. Depois, quando meu filho tiver idade, a gente volta lá, você se casa com ele e tudo bem. Aí ele dá sequência e segue. Você vai. Aí ela chegou na onde ela morava, na casa dos pais dela, e colocou a roupa de viúva. Pôs a roupa, véu, porque ela era uma viúva. Ela estava agora esperando o menino crescer. Passou o tempo, a mulher de Judá morreu agora. Versículo 12. Do 38, eu estou no 38, versículo 12 agora. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua. Sua era o nome da mulher, tá? Porque senão fica assim, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, né? Não é, Sua era o nome da mãe da mulher de Judá. E a mulher de Judá morreu. Depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna. Ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. A mulher dele morreu, aí ele falou assim, vou dar um passeio com um colega meu. Saiu e ele foi lá para a região onde Tamar morava. Só que dá para entender que tinha passado muito tempo e ele esqueceu de Tamar. Ele esqueceu de Tamar, porque ele não deu filho para casar com ela, o Selá. Aí, chegando lá, alguém fala com Tamar, Tamar, o seu sogro está na cidade, Judá está aí. E ela pensou, está na hora dele dar o menino, né? Aí ela tira a roupa de viúva e vai para a porta lá da cidade aguardar Judá chegar. Só que na hora que Judá chega, Judá vê ela e acha que ela é uma meretriz, porque ela não estava com roupa de viúva. Aí ele achou que ela era uma prostituta, e ele fala com ela assim, o que você quer para você deitar comigo? Ele não reconheceu que ela era Tamar, a nora dele. Ele falou assim, o que você quer para deitar comigo? Falou com ela. Aí,
ela, no versículo 18 aí, ó, aí o que ela fala assim, ó, então disse ele, ela falou assim, não, aliás, no versículo 17, e ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho, e ela disse, dá-me um penhor até que você envie, porque ele falou assim, ela, o que você vai me dar? Aí ele, eu vou te dar um cabrito, a ela, mas enquanto o cabrito não está aqui, o que você me dá? Aí, versículo 18, então ele disse, que o penhor é que te darei, e ela disse, o teu selo, o teu lenço e o teu cajado que está em tuas mãos. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu. Ô, Bruno, você pega uma água para mim? Pode pegar 2 copos, faz favor. E ela concebeu dele. O que é conceber? Ela ficou grávida dele. Aí, só que aí chegou no dia seguinte, essa mulher sumiu no capinado. Aí ele foi e falou o seguinte, ele foi mandou o cabrito, para lá, para a cidade, falou assim, manda o cabrito para a mulher, porque eu preciso pagar o voto, o penhor que eu fiz, deixei minhas coisas com ela, manda o cabrito, só que o servo não achou a mulher. Aí ele falou assim, ó, a gente tentou mandar o cabrito, mas a gente não achou a mulher, ele perguntou na cidade, e a meretriz estava aqui? Ele falou, não, aqui não tem meretriz aqui nessa região. Ele falou, não, mas estava aqui, ele falou, não, aqui não tem. Aí ele falou assim, ó, aí ele falou com o servo dele, ó, Deus é testemunha que nós tentamos encontrar a mulher e pagar o que eu devia, mas a mulher sumiu, beleza, ele foi embora. Aí depois, obrigado, evangelista. Aí depois disso, chegou a notícia para Judá. Judá, a sua nora está grávida, Tamar, que é a filha do primeiro lá de né? Falou assim, Judá, sua nora está grávida. Ele falou assim, traz ela aqui. Na praça pública nós vamos queimar ela aqui, ó. Vamos queimar ela aqui, porque era para ela guardar meu filho, que eu falei com ela para guardar meu filho, mas traz aqui, nós vamos queimar ela aqui. Aí na hora que ela chegou, ela falou assim, ó, antes de vocês me queimar, eu só quero mostrar para vocês que o pai dessa criança que eu carrego, versículo 24, falou assim, ó, e aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo, Tamar, sua nora, adulterou. E eis que está pejada do adultério. Então diz Judá, tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro, do varão de quem são essas coisas, é o que eu estou grávida. E ela disse, conhece esse lenço e esse cajado e esse selo? Você conhece ele? Judá. Aí falou assim, esse aqui é o pai do filho que eu estou esperando, é dono disso aqui, ó, desse selo, desse cajado aqui, ó. Você conhece ele? Judá bateu o olho e falou assim, tudo é meu isso aí. Eu sou o pai dessa criança, né? Aí ele vai falar assim, ó, e conheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto eu não dei a ela selar meu filho, e nunca mais a conheceu, ou seja, nunca mais ele teve relação com ela, mas ele falou assim, ela é mais justa do que eu, porque ela ficou aguardando meu filho, eu não mandei para ela, e agora eu estou querendo queimar ela, sendo que o pai do filho que ela carrega é eu, eu sou o pai. Ou seja, aí nós temos ali agora, Judá, que é o cara que teve a ideia de vender José, e agora ele tem uma relação com a filha dele, Tamar, e de Tamar veio um que é o pai, é da linhagem de quem? Chuta aí. De Jesus. Então nós vemos aqui a gente vai vendo assim a genealogia de Jesus, né? Aí você vai ver, aí os caras pensam assim, rapaz, a minha família é tão complicada, pastor. Nossa, você não conhece minha família? Eu falei, não, dá uma pesquisada só na família de Jesus. Se a sua for pior que a dele, eu te dou, justifica o que você está falando. Então, ó, Jesus, ele tem, e depois a gente vai ver o que vai vir, mais fumo que vai vir da família de Jesus. A gente já falou disso quando a gente falou dos evangelhos. Mas aí, então, lembrando, Rúben, o primogênito, que deitou com a mulher de seu pai, Bila, só que depois ele falou assim, não mata Jacó não, só joga ele no poço. José. Só para ver se você estava atento. Simeão e Levi, aqueles caras que enganaram o povo de Siquém, fizeram aliança da circuncisão, mataram todo mundo, e Judá, o próximo, que agora teve uma relação com a sua nora, e a sua nora concebeu dele. Então agora,
Beleza. E aí o versículo 28, ó. E aconteceu, dando à luz, ela ficou grávida de gêmeos, de 2 ainda, ó, você viu, o trem errado, e veio 2 meninos ainda. Olha o que aconteceu, cara. Ó, e aconteceu que, dando à luz, um pôs a mão para fora, e a parteira tomou e atou a sua mão um fio roxo, dizendo, esse saiu primeiro. Ou seja, na hora de sair, um bebê pôs a mão para fora. Na hora que ele pôs a mão para fora, a parteira colou um negócio na mão dele e falou assim, esse é o primogênito, porque ele é o que rompeu o canal e ele saiu primeiro. Só que a mão desse voltou, e o outro nasceu na frente, e depois o que estava com a pulseirinha no braço nasceu. Só que ele assim foi considerado o primogênito, porque ele que rompeu o canal, ele que tal. Aí, ó, mas aconteceu que, tornando ele a recolher sua mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse, como tens tu rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome de Pérez. Pérez, então, é o que rompeu, mas que ele voltou a mão, mas Pérez é o que rompeu. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o filho. Aliás, Pérez é o que o que colheu a mão. Pérez nasceu primeiro que ele, depois veio Zerá. Zerá era o primogênito, porque ele que pôs a mão para fora. Só que a mão dele encolheu e Pérez saiu. Ou seja, Pérez, mais uma vez, é um camarada que não é o primogênito, só que se fez o primogênito. Ou seja, os primogênitos aqui, ó, é tipo como se não valesse nada, está sendo substituído. Ninguém está sobrando. Os primogênitos, a benção do primogênito que é a top. Eu estou preparando uma mensagem sobre a benção do primogênito. Ver se o cara vai querer a benção do primogênito. Só fica sendo alterado toda hora. Aí beleza, acaba assim, versículo 38. Agora, 39, que é José na casa de Potifar. Você vê que agora voltou para José. Ou seja, capítulo 37, José foi o quê? Capturado, foi vendido, foi capturado não, foi, os irmãos venderam ele para uma caravana de ismaelitas, e essa caravana foi desembocar lá no Egito. Então José foi levado para o Egito. Cara, só que Deus tinha o propósito com José. O negócio é que José, tipo assim, a aliança estava no José. Aí, José era tão bruto que ele chegou lá, na casa de Potifar, e ele se tornou o mordomo da casa de Potifar. Porque tudo que ele fazia, ele ia bem. E Potifar olhou para ele e falou assim, cara, você podia ser o mordomo da minha casa. Você vai tomar conta da minha casa. Tudo que tem na minha casa, você vai tomar conta. Aí no versículo 10, nós vemos assim que, quando a gente vai falar de José, e a mulher de Potifar, que a mulher de Potifar ficava tentando José, aí você fala assim, não, ela foi lá, tentou. Cara, essa mulher fazia isso era todo dia, rapaz. Versículo 10, olha para você ver, ó, versículo 10. E aconteceu que falando ela, cada dia a José, não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Olha você ver. E aconteceu que falando ela cada dia a José. Tinha uma outra tradução que eu li, que não era como que fosse diariamente que ela falava isso com ele. Ou seja, diariamente essa mulher estava tentando José. E José fala para ela assim, ó, eu tomo conta de tudo aqui nessa casa. Eu sou tipo o senhor de tudo. A única coisa que eu não tenho autorização é para tocar em você. Fala com ela. Então ele vaza, só que a roupa dele fica na mão dela. Ele corre e ela segura o manto dele ali. Talvez ele partiu peladão, não sei. Aí até que aí ela vai e denuncia e fala assim, ele tentou me agarrar. E a prova está aqui, a roupa dele está aqui. Ele até saiu, largou a roupa para trás. O que aconteceu? Mão no José. Prenderam José. José foi vendido, né, pelos irmãos. Aí ele chega lá no Egito, se torna agora o mordomo de Potifar, e agora ele é preso, porque a mulher de Potifar enganou, ele foi preso. Versículo 20, ele é preso. Versículo 20, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali, na casa do cárcere. Aí no versículo 21, olha como é que a história já muda, no versículo 21. O Senhor, porém, estava com José,
e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Carcereiro mor é o cara que era o chefe dos carcereiros. Ou seja, Deus deu uma... Porque José, tudo que ele fazia, Deus abençoava. E isso a gente via desde Abraão, velho. Abraão, onde ele passava, Deus abençoava, ele prosperava. Depois isso passou para Isaac, depois isso passou para Jacó. E agora a gente vê isso com José também. Ou seja, você está vendo que a bênção do Senhor está acompanhando esses caras. Então José, agora ele ali no meio dos prisioneiros, ele se torna o quê? O chefe dos prisioneiros agora. Você vê. E o carcereiro mor, versículo 22, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ou seja, José já chegou lá, e já chegou de cara, já pegando uma posição dentro da casa de Potifar, ele se tornou ali o mordomo. Dali ele foi, aconteceu aquela enganação ali da mulher de Potifar, ele foi preso, foi para o cárcere, no cárcere agora ele é encarregado lá. Cara assim, onde que tem gente que é assim, onde o cara bate o pé, é aquele negócio, onde eu colocar a planta dos pés, vai ser abençoado. Aí agora, no capítulo 40, José está na prisão, e tem dois camaradas lá dentro, o padeiro e o copeiro. Os dois têm um sonho. Eu não vou entrar aqui nos méritos aqui dos sonhos, senão a gente vai pregar aqui a noite toda aqui. Mas aí os dois caras teve um sonho. E esses caras estavam com o semblante caído. Aí José falou assim: o que está pegando? Ele falou assim: rapaz, nós tivemos um sonho, mas a gente não sabe o que significa. Aí José fala até um negócio top, versículo 8. José fala para eles assim: aí ele falou, temos sonhados um sonho e ninguém há que interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações? Me conta-te o sonho, eu peço. Ou seja, ele já chamou a resposta para ele. Ué, mas não é Deus que revela? Fala para mim, qual que é o sonho que você teve? Me conta aí. Aí o copeiro vai lá e conta o sonho para ele. Aí ele fala assim, ó, rapaz, a interpretação desse sonho é que daqui 3 dias você vai estar servindo o rei novamente. Você vai estar servindo a mesa do rei daqui 3 dias. Aí o padeiro, ouvindo aquilo, falou assim, rapaz, eu também tive um sonho. Coitado do padeiro. Eu tive um sonho. Aí ele vai e conta o sonho para o José. Não, daqui 3 dias também, você vai estar morto, daqui 3 dias. Falou com o padeiro. Falou assim, ó, você vai voltar para servir a mesa do rei, daqui 3 dias, e o padeiro, daqui 3 dias você vai estar morto. E foi justamente o que aconteceu. O padeiro, ele foi morto, e o copeiro voltou a servir o rei. E quando o copeiro estava para servir o rei de novo, ir lá, talvez para o palácio, voltar a trabalhar, José fala com ele assim, cara, quando você estiver lá com o rei, lembra de mim, lembra do que aconteceu aqui embaixo, você está ligado? Eu comando o negócio todo aqui, eu sou encarregado, Deus me deu a revelação da visão do seu sonho e tal, só que o copeiro vai, e ele esquece de José, ele vai embora para servir o rei, e ele esquece de José. Capítulo 41, entramos agora, José interpreta, versículo 23, 40, 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então, ele esqueceu, ele foi para o reino, mas esqueceu de José. Até chegar aquela história que nós conhecemos do sonho do faraó. Qual que é o sonho, vocês lembram? E o que mais? Esse só tem teólogo aqui, né? Edivaldo, você não me ajudou ontem, Edivaldo. Edivaldo me ajudou ontem, rapaz. Pedi a cola ali, ó. Pedi ajuda dos universitários e Edivaldo não me deu moral. Aí, capítulo 41. Agora o faraó, ele tem aquele sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E o que acontece? O que acontece com essas vacas? As vacas magras comem as vacas gordas. E 7 espigas magras
e 7 espigas gordas, e acontece a mesma coisa, as 7 espigas comem as espigas gordas. Então ele procurou em todo o reino alguém que interpretasse esse sonho, mas ninguém foi capaz de interpretar. Até que, adivinha, quem que lembrou de José? O copeiro. Falou, rapaz, rei, lá no cárcere tem um camarada que ele, aconteceu isso e isso, ele falou que eu ia voltar em 3 dias para servir o senhor, e eu voltei, e ele falou que o padeiro ia morrer em 3 dias, o padeiro morreu, esse cara ele pode revelar esse sonho seu aí. Aí manda chamar José. José chegou lá, na hora que o cara bateu o olho de José e falou assim, eu sei que é o cara da visão aí, eu sei que traz a revelação do sonho. Aí eles contaram para José. José foi e falou assim, rei, o que acontece é que virão 7 anos. As vacas gordas são 7 anos de muita fartura mesmo. E as 7 vacas magras são 7 anos de intensa pobreza e luta que vai ter. E a espiga gorda é a mesma coisa, 7 anos de muita prosperidade. E a espiga magra é 7 anos de muita seca. E você sonhou 2 sonhos, porque isso é Deus mostrando que isso vem rápido. Aí ele já fala assim pro rei assim, ó, arruma um cara inteligente que ele vai fazer o seguinte, ele vai gerenciar isso tudo, ajunta, faz celeiro, cria tudo durante 7 anos, porque depois os próximos 7 anos vai ser de seca, não vai ter nada, só que vocês vão estar preparados. Então nos 7 primeiros anos, faz celeiro e vai juntando comida, porque vocês, depois de 7 anos, vocês não vai ter mais. Aí ele fala assim, então procura alguém que é capaz de fazer isso. Aí o rei olha para assim, mas não tem ninguém mais esperto e mais inteligente no reino do que você não. Eu quero que você faça isso, você vai ser o meu governador. Aí tirou um homem agora lá do cárcere para ser o governador do Egito. Ele era o segundo, ele só era abaixo do faraó. Depois do faraó era quem? José. Ele era o governador do Egito. Então José agora, ele faz todo aquele preparo, versículo 38 aí, 41, 38. E diz Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como esse, em que haja o Espírito de Deus? Olha para você ver, até o Faraó sabe disso. Depois diz Faraó a José, pois que Deus se fez saber tudo isso? Ninguém há de tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Falou com ele. Só no trono eu vou ser maior que tu. O resto aqui, ó, você manda em tudo aqui, José. Falou com ele. E versículo 42, 41. Disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Olha para você ver, de onde Deus tirou o cara, e onde Deus pôs agora. Então José agora, ele foi agora promovido a governador, e olha o que aconteceu no versículo 57, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as vizinhanças, em todas as terras vizinhas. Ou seja, aquele celeiro que José preparou ali dentro do Egito, agora era um celeiro do mundo. O mundo da época vinha ao Egito para comprar do Egito, porque o Egito estava preparado para isso. Então agora entramos no capítulo 42, agora nós vamos lembrar dos irmãos, né? De quem? Irmão de José, ó. Vendo então Jacó, que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos, por que vocês estão olhando um para o outro, rapaz? Vai lá no Egito e compra o trem para nós, não tem comida. Vai lá no Egito lá e vocês compram comida para nós. Aí ele fala o seguinte, ó, eis que tem ouvido que há mantimento no Egito, descer até lá e compra trigo para que vivamos e não morramos.
Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo. Ora, foram 10, tá? E a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda porventura algum desastre. Ou seja, quem aí dessa galera toda era irmão de José? Só Benjamim. Benjamim era irmão de José por parte de mãe, Raquel. Raquel teve José e Benjamim. José, ele era o primogênito. José foi o único primogênito que deu certo. Ele era o primogênito de Raquel. Então, José, ele tinha quem? Benjamim como irmão. Só que agora, 10 irmãos dele, por parte de pai, e mães, por parte de pai, né? Que eram de mães diferentes, eles vão ao Egito, porque a fome estava muito. Aí ele chega no Egito, na hora que ele chega lá, José bate o olho nele e conhece eles, lembra deles, são meus irmãos isso aí. Aí, só que agora ele estava lá como governador do Egito. Aí, rapaz, e ele agora, ele espreme os irmãos dele. Ele se fez assim, como que ele não sabia, e falou assim, vocês são espião, vocês estão armando alguma coisa. Ele, não, senhor, nós não estamos fazendo nada, nós viemos aqui porque a gente não tem o que comer. Aí ele, vocês não têm mais irmão, não? Aí, não, nós temos mais um, está em casa. E tem um outro irmão que já não está no nosso meio mais, estava falando do próprio José. Ele falou, e o pai de vocês? Onde que está o pai de vocês? Na verdade, José só falou assim, deixa eu fazer uma entrevista para saber se meu pai está vivo, cadê o meu irmão Benjamim, porque ele não viu o Benjamim no meio da galera. Ele falou assim, cadê o outro irmão seus? Ele falou, não, está com meu pai. Aí, ele falou assim, e seu pai? Ah, meu pai está lá na terra, lá e tal. Aí ele fala assim, vocês são espião. Aí, passa aperto, né? Aí ele fala o seguinte, assim, aí ele vai, José vai, dá o alimento para eles e fala o seguinte assim, ó, mas vocês, para vocês alimentar, para a gente fornecer para vocês, você vai ter que trazer o seu irmão mais novo aqui, o que está faltando, traz ele para cá, o Benjamim que estava em casa, né? Aí ele falou assim, oh, meu Deus do céu, vou ter que trazer. Aí, só que José, como José era governador, ele falou com os caras assim aqui, mas põe comida para eles, deixa eles liberar, e o dinheiro que eles compraram a comida, José falou assim, põe de volta dentro do negócio deles, deixa eles levar o dinheiro e a comida. No caminho eles estão voltando. Aí eles vê, eles foram parar para dar comida aos animais, eles viram que o dinheiro estava dentro da sacola, eles falaram assim, rapaz, tem uma coisa errada. Chegaram em casa, viram que o dinheiro estava tudo lá, eles falaram assim, rapaz, esse cara está armando para nós. Deu comida, mas devolveu o dinheiro? Aí eles chegaram e falaram assim, pai, nós precisamos voltar lá, só que nós precisamos levar Benjamim. Falou com Jacó, nós precisamos levar Benjamim. Aí o pai deles fala assim, quer ver, ó? Isso aqui está lá no versículo 30, quando Jacó fala com eles, vocês são espião, quer ver, ó? O varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espias da terra, mas dissemos, somos homens de retidão, não somos espias, somos 12 irmãos, filho do nosso pai. Um não é mais. E o mais novo está hoje com o nosso pai. Aí, rapaz, Jacó ficou bravo. Falou assim, rapaz, você é tolo demais. Para que você falou que tinha outro irmão dentro de casa? Para que você foi falar isso? Agora o menino vai ter que ir. Aí, ó, eu preciso achar aqui onde Judá não. Quem que foi o camarada que vendeu José? Mesmo? Foi Judá. Eu estou perguntando a vocês. Judá foi o camarada que deu a ideia assim, ó. Vão vender José. Só que, o que aconteceu lá, velho? Aconteceu que José foi vendido e eles não sabem de José mais. Eles chegaram para Jacó com a túnica toda suja de sangue, vocês lembram? Aí falou assim, nosso irmão foi comida de fera aí, ó. Aí Jacó, ele desfaleceu, ficou triste muitos dias, e agora ele começou a cuidar de Benjamim, porque Benjamim era o filho da mulher a quem ele amava, que era Raquel. Então, aí agora, nós estávamos onde? Capítulo? Até perdi aqui, ó. Isso, 42. E no capítulo 43, e a fome era muito grave, e eles precisavam fazer o quê? Voltar lá no Egito, esse povo, precisava voltar no Egito. E aconteceu que acabaram os mantimentos, e trouxeram do Egito, né? E disse ao seu pai,
tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu, fortemente nos protestos aquele varão, dizendo, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Judá falou assim, pai, nós não podemos voltar no Egito se Benjamim não for com nós. Você vai ter que liberar Benjamim para ir. Vai ter que deixar Benjamim conosco. Porque na primeira vez, Jacó falou assim, ó, Benjamim não vai sair aqui para que não aconteça, não suceda a mesma coisa aí, ó, e você mata meu filho aí no caminho aí. Então ele não vai não. Mas aí Judá fala assim, pai, o cara foi bem sério conosco. Ele falou, não volta aqui sem o irmão mais novo seu, não. Mas Judá respondeu, versículo 4, se enviar conosco o nosso irmão, desceremos e compraremos alimento. Mas se não enviar, não desceremos, por conta aquele varão disse, não vereis a minha face. E disse Israel, por que me fizesse tal mal, fazendo saber aquele varão que você tinha outro irmão? Ou seja, né, Jacó ficou bravo. Por que você falou com ele que tinha outro irmão? Não precisava. E aí Judá, ele falou para o seu pai, no versículo 8, envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, porque para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu. Eu serei o fiador por ele. Olha agora, Judá. Ele era como se ele estivesse falando assim, como eu vendi José, agora eu vou ser o fiador. Falando assim, pai, confia em mim, eu entrego a minha vida por Benjamim, se for necessário. Ou seja, ele vendeu José, só que agora ele está tipo meio que querendo consertar a cagada que ele fez lá atrás. Falou assim, pai, eu dou a minha vida por Benjamim, deixa eu ir, deixa Benjamim com a gente. Aí Jacó libera Benjamim. Chegando lá, eu não vou ler aqui, mas vocês vão, depois vocês leram suas casas. Vou resumir a história. Chegando lá, na hora que José viu Benjamim, velho, a Bíblia fala que ele ficou tão emocionado, que por dentro dele, assim, ele não conseguia controlar, que ele teve que sair para se esconder, para poder chorar, de tão emocionado, e as pessoas ouviram o grito de José, porque ele emocionou tanto que ele viu Benjamim, que era o irmão dele, ou seja, ele amava Benjamim, por quê? Era o irmão de sangue, filho da mesma mãe, né? Foram criados ali junto, até que José foi vendido, e ele vê Benjamim. Aí na hora que ele chega, ele fala assim, está aqui o meu irmão, Benjamim. Aí a Bíblia vai falar que na distribuição do alimento, Benjamim ganhou 5 vezes mais. Deu 5 vezes mais alimento para Benjamim. Aí eles sentaram na mesa, comeram, na hora de ir embora ele deu muita comida para eles, só que José não foi sacana, né? A artimanha deles, ele pegou um copo de prata, enfiou nas coisas de Benjamim. Um copo de prata dele, do reino, enfiou lá dentro das coisas e liberou eles para ir embora. Aí eles foram embora. Aí quando eles estavam um pouquinho que eles saíram, José mandou os guardas do Egito, falou assim, vai atrás deles, porque eles estão com um copo meu lá. Chegaram lá, rapaz, na hora que chegou lá assim, ó, alguém de vocês aí roubou um copo aí, ó, lá de prata, lá do Egito. Aí eles falaram assim, ó, quem de nós tiver feito isso aí, ó, que seja levado de escravo. Os caras não sabiam. Aí começaram do mais velho, né? Começou de quem? Rubem. Olhou nada, Simeão, Levi, Judá, chegou na hora do Benjamim, aqui o negócio aqui, ó. Benjamim falou assim, ó, nós vamos levar ele para o Egito, ele vai ficar preso. Aí Judá falou assim, meu Deus do céu, não faz isso não, o meu pai vai morrer, me leva no lugar dele. Ele falou assim, ó, não, eu vou levar ele vai ser preso, e para tirar, seu pai tem que vir agora. Tipo assim, José estava tratando ele, sabe? Cara, e aqui eu esqueci de anotar onde que estava, mas ele fala assim que quando eles chegavam diante de José, eles se encurvavam. Oh, meu senhor, eles se encurvavam diante de José. Ou seja, o que era isso que estava acontecendo? Sonho de José, filho. 2 vezes eles chegaram, e José como governador, eles, senhor, eles se curvavam diante dele. O que era isso aí? É o sonho de José, falou assim, ó, vocês tudo vão se curvar diante de mim. E isso estava cumprindo lá no Egito. Aí eles vão para casa, conta para Jacó, pai, pegaram Benjamim, rapaz. Ele está prisioneiro lá, e o cara falou que só vai soltar se o senhor for lá. Aí agora, a astúcia de José, capítulo 44, né?
para deter seus irmãos, a humilde súplica de Judá, que Judá fala assim, não coloquem no meu lugar, e agora, aí agora no capítulo 45, versículo 33, 44, 33, agora pois, fique teu servo em lugar desse moço por escravo do meu senhor, e que suba o moço para os seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Ele falou assim, nossa, meu pai não pode nem ver o que vai acontecer, eu não sou nem capaz de ver o que vai acontecer com meu pai, se o meu irmão ficar aqui preso. Aí agora, no capítulo 45, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazeis sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele, até quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ou seja, José espalhou todo mundo, e ele se revelou para os irmãos, e para o pai. Ele se revelou e falou assim, eu sou José, falou para os irmãos dele. Aí os irmãos dele ficou com medo, assustou, meu Deus, agora esse homem, nós estamos perdidos agora. Ele é o governador da gente. Ele falou assim, mas não preocupa não, que eu não vou fazer mal para vocês não, porque não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me colocou aqui. Ele entendeu que foi Deus quem fez isso, porque José, depois que ele saiu lá do poço, que eles jogaram ele lá, ele passou muita coisa. Ele foi mordomo como é que é o nome do camarada? Potifar. Aí depois ele foi o encarregado lá na prisão, e agora como governador do Egito. Então ele era um outro José, ele não era aquele José que chegou no Egito, era outro cara, e agora ele olha para os irmãos e fala assim, não temas, eu não vou fazer mal contra vocês, porque não foram vocês que me colocaram aqui, foi Deus. Ou seja, ele estava falando assim, é o propósito de Deus, vocês só foram usados para que o propósito cumprisse, mas quem me colocou aqui foi Deus. Então José agora ele se declara para os irmãos, para o pai e para a família. Versículo 15, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele, e a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo, os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó, e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isso, carregai os vossos animais, e parti, e tornai a terra de Canaã. E tornai o vosso pai e a vossa família, vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ou seja, quando José ele fala com o faraó assim, são meus irmãos e meu pai, e eu vou trazer eles para morar para cá. Aí o faraó fala assim, cara, dá o melhor da terra para eles. Pode falar para eles trazer o animal e vir todo mundo para cá, que eles vão ser bem recebidos aqui. Então todos eles agora foram para o Egito, lembrando que o 45:8 é o que José fala, 45:8, assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Ou seja, isso aqui é o que José falou para os seus irmãos, né? Ele falou, não tema não, que eu não vou fazer nada com vocês não. E agora, versículo 24. E despediu, 45:24, e despediu seus irmãos, e partiram, e disseram-lhe, não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Agora eles foram lá, o pai deles. Aqui ainda José não tinha encontrado com Jacó, e eles foram lá levar a boa nova. Então lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava Jacó. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que lhe falara, e vendo ele os carros que José enviara para levar, reviveu o espírito de Jacó seu pai, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Ou seja, na hora que eles falaram para Jacó, Jacó ficou tão emocionado, ele desmaiou. E ele não acreditou. Só que na hora que ele viu os carros do Egito, que era de Faraó, ele falou, não, é verdade esse negócio. Né? Então, aí ele ficou feliz, falou assim, não, eu vou ver meu filho ainda antes que eu morra. Capítulo 46, Jacó,
Não, nós estamos quase chegando nos 50, gente. Estou no quarto copo de água aqui já. Capítulo 46. Jacó e toda a sua família descem para o Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai. Versículo 3, e disse, eu sou Deus, o Deus do teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu farei ali uma grande nação. Cara, olha para você ver agora, ó. Eu não anotei aqui, mas José, ele fala assim, ó, ele fala com os irmãos assim, quando vocês estiverem vindo para o Egito, quando vocês estiverem vindo para cá, vocês vão falar, o faraó vai perguntar o que vocês faziam. Vocês falam assim, nós éramos um pastor. É o que nós só sabemos fazer, é ser pastor de ovelha, cuidar de campo. Por quê? Isso era abominável aos olhos do Egito. O Egito não queria ninguém que fizesse isso. Não queria, não precisava de ninguém que fosse pastor de ovelha no Egito. Só que isso faz com que o milagre ainda seja maior, porque quando eles chegaram, falou assim, o que vocês faziam lá? Aí eles falaram assim, nós era pastor. Porque José falou assim, fala que era pastor. Tipo assim, não mente não. É como se fosse lá o dia de tirar o visto, né? Não mente não, fala, você tem parente nos Estados Unidos, você tem, não fala mentira não. Aí ele falou assim, não, fala que você era pastor. Aí ele fala que é pastor, aí o fala assim, não, pode dar as melhores terras para eles aí. Tipo assim, foi um milagre ainda maior ter acontecido isso, né? Então agora a família toda está vindo para o Egito. Aí aqui vai falar uma sequência aí de filhos, né? A partir do versículo 9, e os filhos de Ruben, Enoque, e vai falando aqui uma porção de gente. Versículo 28, e o encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante da sua face, a José, para o encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-lhe ao pescoço e chorou sobre o pescoço longo tempo. E Israel disse a José, morra eu agora, pois já tenho visto o seu rosto, que ainda vive. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai, eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa do meu pai que estava na casa de Canaã vieram a mim. Aqui que está, eu não tinha achado, mas está aqui, versículo 32, ó. E os varões são pastores de ovelha, porque são homens de gado, e trouxeram consigo suas ovelhas e suas vacas e tudo que tem. Quando, pois, acontecer que o faraó vos chamar e disser, qual é o vosso negócio? Então direis, teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelha é abominação para os egípcios. Olha para você ver. Então falou assim, ó, quando a gente perguntar, você fala que é homem do campo. A única coisa que você sabe fazer é isso. Então, capítulo 47, José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Olha para você ver. Então veio José e anunciou a Faraó, meu pai e meus irmãos, e suas ovelhas, e sua vaca, contudo, tem chegado. E tomou, então disse Faraó, versículo 3, qual é o vosso negócio? E eles disseram, teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó, viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas dos teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos que os teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou o Faraó a José, dizendo, teu pai e seus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra faz habitar o teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e sabes que entre eles há homem valente, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Você vê, olha que os pastores eram abomináveis diante dos egípcios, mas quando Deus está no negócio, não tem mexido não, entendeu? Você vê de José, o que aconteceu com José? A reviravolta que aconteceu, né? Eu lembro que o apóstolo, falou uma frase uma vez, tipo assim, o Egito estava um caos e a resposta estava na mão de um prisioneiro, que era José. Então, tipo assim, o caos que estava no Egito, cara, e Deus usou José, porque se não tivesse José, o Egito tinha quebrado, entendeu? Porque o Egito tinha arrebentado todo.
E ele sabia tudo, né, cara? Ele pegou todas as... ele pegou todas as áreas, cara, e ele saiu, e ele passou em todas muito bem, né, cara? Aí aqui vai falar como José, ele comprou toda a terra do Egito para Faraó. José, ele foi assim um governador bruto. Ele com as estratégias dele, né, de mercado, ele conseguiu fazer muitas negociações e o Egito se enriqueceu ainda mais nesse período de seca e de fome. Capítulo 48. Jacó adoece. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Olha como que está escrito: Manassés e Efraim. Manassés veio primeiro porque ele é o primogênito. Então, ó, José, como é que é o nome da mulher ali, ó? Asenate, como é que é? Vocês conseguem ler aí o nome da mulher de José lá embaixo, lá, ó? Asenate. Então, ó, de Jacó com Raquel nasce José. De José com Asenate ele tem 2 filhos. Ali está escrito Efraim e Manassés, mas ali vocês vão entender por que está ali, mas na verdade é Manassés e Efraim, porque Manassés, ele é o primogênito, tá? Manassés. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Ou seja, Jacó já não conseguia mais nem levantar e sentar. Jacó era doente. Só que alguém falou com ele assim: ó, José está vindo aí, com os filhos dele até você. Então Jacó, ele se esforçou para poder assentar e esperar José chegar. Por que José estava indo até ele? Vocês sabem? José estava indo atrás do quê? Da bênção, bacana. Entendeu? Então, ó, você vê que Jacó já estava velho, José ele era o quê, velho? Governador do Egito. E ele está lá, não, meu pai tá enfermo, meu pai qualquer hora dessa ele vai morrer, deixa eu ir com meu pai, vou levar meus filhos para ele abençoar meus filhos também. Você vê como que é a bênção do pai, velho. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me diz: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei a terra à sua semente, depois de ti, em possessão perpétua. Olha o que José fala agora para José. Ó, Jacó fala para José: agora, pois, os seus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, são meus, Efraim e Manassés. Olha, repara que ele mudou agora. Mudou o nome. Antes era o quê? Manassés e Efraim, porque é natural que o nome do primogênito venha primeiro. Manassés e Efraim. Só que agora, Jacó, ele fala assim: os seus 2 filhos são meus, Efraim e Manassés, serão meus, como Rúben e Simeão. Olha quem que era Rúben lá, ó. Rúben era o quê? Primogênito. Simeão depois dele. Então a ordem que ele faz é o seguinte: os seus filhos, Efraim e Manassés, ele mudou, vai ser meus, assim como Rúben e Simeão. Ele colocou na ordem Efraim como Rúben, Simeão como Manassés. Ele colocou Efraim agora como primogênito. Vocês repararam isso aí, né? Então, mas a tua geração que gerarás depois dele será tua, segundo o teu nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã no caminho. Isso aqui eu vou precisar ler, tá, gente? Vou lá para o versículo 9. E José disse a seu pai: eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-me aqui para que eu os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice e não podia ver bem. E fê-los chegar a ele e beijou-os e os abençoou. Olha agora que está a mãe aqui, ó. Versículo 11. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou
dos seus joelhos, inclinou a terra diante da sua face, tomou José a ambos. Olha o que José fez. Olha o que José fez, ó, só para vocês entenderem. José, isso aqui vai ser os filhos. Deixa eu pegar o outro filho ali em cima, só para vocês entenderem o que ele fez. Talvez vocês saibam essa história, mas é bom deixá-la bem frisada, entendeu? Esse aqui é o Manassés e o Efraim. Ó, isso aqui, ó, como Jacó, ele não podia enxergar muito bem, e ele foi lá para ser, os filhos de José foram lá para ser abençoados por Jacó, José já fez assim, ó, pegou Manassés, porque é a mão direita que abençoa, a mão direita é a mão da bênção. Aí, sabe o que José fez? De frente com o pai dele, ele colocou Manassés aqui, que é o primogênito. Manassés é o primogênito natural. E Efraim aqui. Ele falou assim, pai, abençoa os meus filhos, pode abençoar. Aí sabe o que Jacó fez? Ele fez o sinal de abençoar. Inverteu a mão. Colocou a mão sobre Efraim e pôs a bênção sobre o menor. Aí, e ele já tinha falado assim, os seus filhos são meus. Você lembra que Jacó falou, os seus filhos são meus. Efraim e Manassés. Efraim. Aí José ainda tentou resolver, colocou-o na frente dele, né? Colocou o mais velho na frente da mão direita. Aí ele fez assim, ó. Abençoou Efraim como primogênito. Olha o que... Aí, ó. Eu nem sei onde que eu estava lendo aqui, já perdi, ó. Aqui, ó, isso. Versículo 13, 48, 13. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que ele era menor. E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito, e abençoou a José. Aí ele fala assim, que ele abençoou a José também e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoou esses rapazes, e se chegando neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita na cabeça de Efraim, ele viu que o pai dele tinha invertido, ele tentou, falou, não, pai, tentou tirar a mão de Jacó, não, tu colocou a mão errada, olha você vê, ele vai tentar fazer isso. Aí José falou no versículo 18, não assim, meu pai, porque esse é o primogênito, põe a sua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu o sei, filho meu, eu o sei, também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti, Israel, abençoará, dizendo, Deus te ponha como Efraim, olha para você ver, Efraim e como Manassés. Mudou aqui agora, cara. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Ou seja, agora Jacó, ele falou assim para José, ó, José, eu estou te dando a minha bênção e estou te dando mais do que seus irmãos. Ou seja, quem que ganhava uma bênção maior? O primogênito. Aqui, Jacó faz duas coisas. Ele passou Efraim para primogênito de José, ele mudou. Tipo assim, os filhos não foram abençoados por José, foram abençoados por Jacó. E Jacó mudou, colocou agora a bênção do primogênito sobre Efraim, e agora ele colocou José também como primogênito, porque ele deu uma bênção para José aqui. José estava sozinho,
sem os irmãos. E quem era o primogênito de Jacó? Rúben. Rúben era o primogênito. Só que agora quem se torna o primogênito é José. José ele passa a ser o primogênito de Jacó, porque Jacó fez isso. Então, agora no capítulo 49, Jacó abençoou os seus filhos e morre. Olha para você ver. Depois chamou Jacó os seus filhos. Ou seja, depois que ele já tinha dado a bênção para José, ele chama os filhos. E ele começa a abençoar agora. Rúben, chama Rúben. Aí ele libera uma bênção sobre Rúben, libera uma bênção sobre Simeão, sobre Levi. Só que a bênção da primogenitura ele já tinha dado para José sozinho. Então, ó, versículo 3, Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Olha para você ver. Você lembra que Rúben fez? Deitou com a mulher de Jacó. Aí agora, na hora da bênção, Jacó lembrou disso. Rúben deitou com a mulher de Jacó, Bila. Aí ele fala o que tinha para Rúben e fala o que Rúben perdeu com isso. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o meu princípio do meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do seu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Agora quem quer os outros? Simeão e Levi. O que esses caras fizeram? Jacó tinha feito uma aliança com aquele povo, mas só que eles mataram todo mundo no terceiro dia da circuncisão. Agora o que sobrou para eles aqui, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na tua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Tá vendo? Agora vem Judá. A ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leão velho, quem o despertará? O cetro não se arrebatará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à cepa mais excelente. Ele levará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Por que Judá foi abençoado? Judá, ele consertou o que ele tinha feito. Ele foi o camarada que ele deu a ideia, vamos vender José. Só que nessa venda de José, ele fez com que o propósito fosse cumprido, porque ele empurrou José para o propósito. E quando ele agora tem que mandar para lá Benjamim, ele se coloca no lugar, pai, eu vou ser o penhor do meu irmão. Tanto que quando eles vão falar assim, não, Benjamim vai ter que ficar aqui. Ele fala assim, não faz isso porque meu pai não iria aguentar. Meu pai vai morrer, mas me coloque no lugar do meu irmão. Então, por isso que Judá aqui sobrou uma bênção para ele, porque senão ele tinha ficado no caminho também. Então agora, aí ele vem abençoando os outros filhos. Eu quis frisar Rúben, Simeão e Levi pelo que eles fizeram. Rúben deitou com a mulher de seu pai, Simeão e Levi foram aqueles dois que mataram os homens tudo da cidade de Siquém. Então, na hora deles receberem de Jacó a bênção, eles receberam, na verdade, foi como se diz, a justiça, né, cara? Nem foi uma maldição, mas foi uma justiça sobre eles que pareceu mais uma maldição. Isso, foi só a consequência. Então, versículo 27, aliás. Benjamim é lobo
que despedaça pela manhã, comerás a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhe falou seu pai, quando os abençoou a cada um. Deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disseram: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Heteu. Então, aí no versículo 31, ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Você lembra disso aqui, os filhos de Et? Quando Abraão, quando ele foi enterrar Sara, ele chegou aos filhos de Et e falou assim: eu quero comprar. Ele falou assim: não, pode usar, a gente não vai vender. Ele falou: não, eu quero comprar. Ele falou: não, o que é isso entre nós, Abraão? Pode escolher. E ele falou assim: não, eu quero pagar, eu quero que ali, eu acho que era alguma coisa de Macpela, um negócio assim, não me recordo mais o nome. Então, aí, acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Agora, e morreu, né? Capítulo 50 agora, para a gente finalizar, graças a Deus. O lamento por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos teus servos, os médicos, que embalsamassem ao seu pai, e os médicos fizeram. E cumpriu 40 dias, porque assim se cumpriu os dias daqueles que eram embalsamados no Egito. E passando os dias de choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo que falei aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ou seja, ele foi sepultado ali no Egito, foi embalsamado, só que José falou assim: eu prometi meu pai que eu precisava levar ele lá na terra dele, eu preciso que ele seja enterrado lá. Você me libera para ir lá? Libera José para ele enterrar o seu pai. Aí, passou o tempo, chegou aqui no versículo 14, José anima os seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Os irmãos falaram assim: cara, agora que o nosso pai morreu, José vai vingar da gente, porque ele só não vingou da gente até hoje porque nosso pai estava vivo, só que agora ele morreu, nós estamos perdidos. Tipo, os irmãos dele estavam cismados com ele até hoje, né? Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de seus irmãos. Eles mandaram a notícia para José, falando assim: seu pai falou assim, José, que antes de morrer, ele queria que você perdoasse os seus irmãos, né? Alguém foi lá e entregou essa mensagem para José. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Vocês estão lembrando disso aqui agora? Ó. E prostraram diante dele os irmãos. Quantos irmãos que prostrou diante dele aqui? 11, bacana. O que ele sonhou lá? Que era 11 feixes que se prostrava diante do feixe dele, né? Os irmãos falaram assim: que isso, nós vamos prostrar diante do você? Aí agora, ó, se prostraram. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não tem mais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Agora, versículo 22, em diante, a morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu por 110 anos. E viu José os filhos, olha aqui, olha o tanto de tempo que passou muito tempo, ó. E viu José os filhos de Efraim, a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui,
José também falou para os filhos deles a mesma coisa, ó, vocês me prometem que eu vou morrer, mas vocês vão pegar meus ossos e levar lá para a terra onde meu pai foi enterrado. Lá, eu quero enterrar no mesmo lugar. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Então, finalizamos aqui o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele foi assim, meio, bem extenso, né? Nós gastamos 7 aulas. Porque muita coisa, cara, a gente entendendo de Gênesis vai facilitar muito para a gente entender daqui para frente. O Êxodo, a gente vai entender, por exemplo, que o Êxodo é muito top, velho. Nós vamos pegar Êxodo aí depois das nossas férias, né? Que hoje foi a última aula nossa. Agora nós estamos de férias, quarta-feira nós temos churrasco, né? Meu Deus e meu pai. Aí vocês podem trazer as famílias, pode trazer namorado, já falei, pode trazer a namorada, pode trazer as meninas, viu, pastor? Pode trazer o Thales, a Maria, para a gente comer junto aí, né, a família. Porque a família nossa está ficando em casa enquanto a gente está aqui, então pelo menos no dia do churrasco eles vêm com nós, né? Então, Gênesis a gente gastou muito tempo, porque isso aqui já abre a mente da gente, cara. Olha, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca veio Jacó e Esaú, de Jacó, Leia, Raquel, tem as 2 servas, os 12 filhos, Diná. Aí de Judá ele tem uma relação com Tamar, nasce gêmeos, e de um deles ali, Pérez, vem quem? Vem Jesus. Não diretamente Jesus, né? Mas vem ali a descendência de Davi. E a gente vê que de Raquel vem José com a Senate, uma mulher que ela era egípcia, ela não era judia, tá? Aí vem Efraim, na verdade vem Manassés e Efraim. Só que é mudada a primogenitura para Efraim e Manassés. E nós vamos entender Efraim e Manassés lá na divisão do reino. Depois, por isso aí, cara, quando a gente entrar lá na divisão do reino, 10 tribos no norte, 2 tribos no sul, a tribo do sul, o povo do sul ficou chamando como? Judá. Então, Judá, leão da tribo de Judá, Judá está ali, ó, os verdinhos ali, ó, descendência de Judá, descendência de Jesus. E o primeiro rei que teve no norte é da tribo de Efraim, que é Israel. Efraim passa a ser Israel agora, entendeu? Então, aí nós vamos ver isso aí em Êxodo, vai ser muito bom também. A gente vai começar Êxodo já falando assim, a quantidade de gente que entrou no Egito não foi nem 100 pessoas. E quantas pessoas saiu do Egito? Mais de 3 milhões de pessoas. Eu não lembro. É porque... Peguei na internet, eu mando. Eu tenho no celular, eu mando lá. Então, assim, aí você vê a galera que entrou no Egito e a galera que saiu depois que Deus fez. Você vê que quando José ele vai morrer, ele fala assim, cara, ele falou com os filhos dele, ó, eu vou morrer, mas vocês vão ir para a terra que o Deus prometeu aos nossos antepassados, que é a terra que é de vocês. Ou seja, ele estava lá, José, cara, governador do Egito, mas estava falando, não, mas aqui não é lugar de vocês, vocês vão sair daqui e vão para a terra que Deus prometeu para nós. Então, Êxodo, na hora que Êxodo iniciar, Êxodo já vai falar assim, ó, José morreu, aliás, morreu Faraó, e entrou outro faraó que não conhecia José e nem a família de José. Aí, por que mudou o cativeiro do povo lá? O povo entrou no Egito pela porta da frente, José era o governador. E eles saem de lá como o quê? Prisioneiros. Eles se tornam prisioneiros dentro do Egito, mas eles entraram pela porta da frente. Só que eles começaram a ficar muito grande e o faraó ficou preocupado. Não, esse povo, eles estão igual formiga. Já estou falando de Êxodo já, né? Então vamos terminar.